Você está no canal do Próspero e tudo é futebol aqui. Bom, gostaria de falar com vocês neste vídeo a respeito de três personagens importantes do futebol: Lionel Messi, Memphis Depay e Arboleda, zagueiro do São Paulo Futebol Clube. Começo com o Messi, que na quarta-feira publicou na sua rede Instagram oficial, uma mensagem comovente, como se fosse uma carta ao seu pai, que faleceu há uma semana, né? O pai de Messi, 68 anos, já vinha lutando contra uma doença grave, faleceu. E aí o Messi, depois das despedidas todas, publicou esta mensagem no Instagram, que a meu ver é muito comovente, que mostra aí o lado humano, né, do jogador de futebol, que a gente acha que o jogador de futebol é um super-homem, ganha muito dinheiro, então não tem direito de ficar triste nem se comover. E o Messi, nessa mensagem, expôs toda a fragilidade, toda a inquietude de um ser humano. Ele falando tanto que o pai dele foi importante para ele, né, na vida dele, Messi, como jogador de futebol, e aí colocou até em dúvida se ele vai continuar jogando ou não depois da morte de seu pai. É um depoimento que eu chamo a vocês a acompanharem aí. Eu publiquei no meu blog, o Prosper News, mas estão aí em quase todas as redes. Muito emocionante o depoimento. E ele fala que se não fosse o pai dele, ele não estaria onde ele está hoje. Messi chegou ao Barcelona, ele tinha 12 anos de idade. Foi com a família, o Barcelona levou a família de Messi de Rosário, cidade da Argentina, até Barcelona para morar lá, família, pai, mãe, e o Messi foi para jogar nas categorias de base do Barcelona, infantil. E nesse momento, o começo dele, o pai dele é que foi o pai, o agente, o amigo, o que esteve com ele sempre até ele triunfar na sua carreira e virar o que virou hoje, passando todo esse tempo que ele esteve no Barcelona. Então, Messi lembra desses momentos difíceis, né? Agora de perder o pai, lembrando que foi o pai o grande mentor dele ao longo de sua carreira. É um depoimento comovente que inundou todas as redes sociais nesta quarta-feira, 12 de agosto. Eu convido vocês a ler para ver como o ser humano, como um jogador, é um ser humano também como qualquer outro, tem suas emoções, e a gente tem que respeitar muito isso. E são muitos os casos de depressão em futebol, e a gente acaba não compreendendo por que o jogador, tô falando dos bem-sucedidos, né, que tem uma carreira maravilhosa, cheia de sucessos e conquistas, ainda tem esse problema da depressão. No caso de Messi, mais recente agora, com o falecimento de seu pai aos 68 anos de idade. Então leiam lá o depoimento de Messi, é comovente. E tomara que ele continue jogando futebol por mais pelo menos uns 2, 3 anos, em honra a seu pai e também para o deleite de seus admiradores, que são milhares e milhões no mundo inteiro. Então Messi merece toda essa homenagem que a gente faz aqui humildemente neste vídeo. O outro personagem é Memphis Depay, esse aí agora também mostrando o lado humano de um jogador de futebol, que queria continuar no Corinthians, gostou do Corinthians, incorporou o Corinthians na sua vida, passando 2 anos aqui. Você pode falar, mas também ganhando todo o dinheiro que ele ganhava, quem que não ia virar corintiano ou ser mais um, né, do bando de loucos, como diz a torcida do Corinthians. Mas Memphis é um jogador especial. Se fizeram um contrato com ele absurdo que não poderia ser pago, é uma outra história. Eu estou dizendo o lado humano dele. Ele se incorporou aqui ao modo de vida do Corinthians, gostou do Corinthians, gostou do clube, gostou da cidade de São Paulo, estava super já familiarizado com todas as dificuldades e os desafios que uma grande cidade tem, com o caso de São Paulo, no Brasil, um país de terceiro mundo ainda, que tem muitas diferenças sociais, e Memphis conseguiu, por cabeça dele mesmo, aceitar e se adaptar a tudo isso. E gostaria de ficar no Corinthians, mas por obra do presidente do Corinthians, Osmar Stabile, não vai ser permitido. Ele tinha um contrato
contrato amarrado, todo detalhado, com reduções expressivas de salário comparando com o primeiro contrato. Ele não deixaria de ganhar bem, ele ganharia bem, porque é um jogador de alto nível, o mercado exige isso e Memphis não seria também um otário de não querer valorizar o seu futebol, a sua imagem, que o Corinthians teria muito a faturar. Tem as discussões, mas o Corinthians não ia aguentar pagar, não teria condições de fazer um contrato desse, como havia feito no primeiro contrato de 2 anos. Tudo bem, futebol hoje é um negócio assustador. O Corinthians, pela sua péssima gestão de anos e anos, é um clube à beira da falência, já muita gente dizendo que já faliu e não teria condições de pagar o que Memphis estava pedindo. Num contrato, volto a repetir, aliás, está muito bem detalhado no site Meu Timão, entre lá, site Meu Timão, todos os detalhes do contrato, que não foi assinado. Na última hora, o presidente do Corinthians rompeu o acordo com o Memphis, depois de exigir uma série de exames de Memphis para ele vir para cá, para o Brasil. Ele estava lá na Europa, depois da Copa do Mundo, aguardando uma definição do seu contrato, tudo alinhavado. Eu quero chegar a falando desse imbróglio todo do contrato, para falar também do lado humano do Memphis, que muita gente esquece disso. O profissional de futebol, ele vale quanto que ele acha que vale, e aí o mercado paga ou não paga. O que não pode achar é que ele é um mercenário que estava pensando só em grana, ele está valorizando o seu futebol, o seu desempenho, e o Corinthians achou por bem não quitar isso, não querer levar isso adiante, com um contrato já alinhavado por 2 anos. Isso aí provocou um profundo mal-estar ali na vida do Memphis. Ele promete entrar na justiça contra o Corinthians para receber o que tem direito. E segundo algumas análises aí, a dívida já está pode chegar a 180 milhões de reais do Corinthians com o Memphis. Pede o Corinthians um jogador, pede a torcida um ídolo. O Corinthians não vai melhorar de vida porque não fez esse contrato com o Memphis, isso é certo. Vai continuar devendo, não tem de onde tirar, e atestou aí um verdadeiro atestado de incompetência de gestão, porque daria muito bem para ter recursos para poder pagar o que o Memphis acha que merece receber. E aí o lado humano do Memphis, ele deixa de ser idolatrado por um clube que ele vestiu a camisa, que ele se adaptou e gostou, queria continuar aqui no futebol brasileiro, agora está livre no mercado, e se ele tiver condições até emocionais de defender outro clube aqui no Brasil, seria bom para o futebol brasileiro. Mas enfim, o Corinthians não quis, fim de papo, mas pense no lado humano também de Memphis. E o outro que eu gostaria de falar é o Arboleda, zagueiro equatoriano do Corinthians, do São Paulo, Corinthians na cabeça, do São Paulo Futebol Clube, que proporcionou aí um sério desentendimento com a diretoria do São Paulo já há uns 2, 3 meses atrás, quando ele sumiu, não apareceu no momento que era para voltar às atividades, não deu satisfação a ninguém, nem com a diretoria, com ninguém do São Paulo. Sumiu, simplesmente sumiu. Depois ele reapareceu, voltou ao São Paulo, se entendeu novamente com a diretoria. Chegou o Dorival Júnior, que começou a também trabalhar com a Arboleda, e ele, enfim, chegou a se manifestar depois de ter feito um gol contra o Bolívar na Copa Sul-Americana nesta terça-feira, um empate 1-1, São Paulo 1, Bolívar 1, gol de Arboleda de cabeça. E aí depois do jogo ele deu o depoimento e aí ficou claro por que ele tinha sumido. Estava com depressão, entrou em depressão profunda e ficou acolhido com a sua família para ver se recuperava, e quando ele se sentiu recuperado voltou. Pelo menos foi essa a explicação de Arboleda para o sumiço dele aí de um bom tempo do São Paulo. Agora, teoricamente, refeita as pazes com o clube e com a comissão técnica, seus companheiros. É um jogador muito querido dentro do elenco do São Paulo, dentro do grupo de jogadores, mas infelizmente a torcida, boa parte da torcida não compreende esse lado humano de jogador e tem feito severas críticas, às vezes até vaiando o jogador do seu próprio time. Terrível isso. Então a Arboleda merece também toda a consideração aí nossa nesse vídeo, falando aí da questão humana do jogador de futebol. Que ele possa continuar jogando seu futebol, que é um bom jogador, bom zagueiro. São Paulo não tem outro igual ali nas suas fileiras, e que a torcida compreenda também que jogador é ser humano.
Não é só dinheiro, não é só farra, não é só celebridade, é também um ser humano. Arboleda, Messi e Memphis estão aí para deixar bem claro essa questão que muita gente não leva em consideração no futebol. É isso. Então tenham todos aí um bom dia, uma boa noite, boa sorte e até!